Irmãos, abramos nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, somente o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos, ao escrever a história de Jesus, o evangelista vai trazer esperança, vai trazer vida, vai trazer essa história maravilhosa que sempre lembramos nessa época de Natal, nesse período tão caro, tão importante para nós, que seguimos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mateus, 20 ou 30 anos depois de Jesus ser assunto aos céus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever este livro que se inicia diferente dos demais. Aliás, todos eles têm uma peculiaridade, todos eles têm uma forma diferente de começar, e Mateus tem a sua própria, porque Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, por exemplo, ele vai trazer um elo de Jesus com a eternidade. O evangelho de Marcos começa no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já Lucas, provavelmente o segundo evangelho a ser escrito, ele faz um compêndio, ele não se limita ao evangelho, mas escreve um livro com duas partes. O evangelho de Lucas, que escreve de maneira sinótica ou parecida a Mateus e Marcos, mas ele vai além, escrevendo a outra parte do seu livro, conhecido como Atos dos Apóstolos, fazendo uma pesquisa, como ele mesmo diz, minuciosa, uma pesquisa minuciosa, direcionando o seu objetivo ao escrever ao excelentíssimo Teófilo, provavelmente ali uma autoridade naquele tempo que financiou a escrita desse evangelho. João, o quarto evangelho, vai falar da divindade de Jesus. Ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele vai transmitir que Jesus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne. Mateus, então, irmãos, vai começar, como eu disse, diferente. Ele começa pela genealogia de Jesus Cristo, que diz que é filho de Davi, filho de Abraão. E aqui Mateus ele faz um link com a humanidade. Ele nos apresenta Jesus humano, o Deus que nos surpreende, esvaziando-se para descer até a terra como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus. O Espírito Santo usa Mateus para escrever esse livro, cumprindo algumas implicações, irmãos, implicações muito fortes, muito importantes para o povo de Deus. No livro de Mateus temos notícias fantásticas, esplendorosas, notícias maravilhosas, verdades que não podemos nos esquecer nesse período de Natal. As boas notícias, elas estão presentes já nesse primeiro versículo. Já nesse primeiro versículo, nós vemos boas notícias, e todo o livro ele vai se desenrolar a partir dessas afirmações que nós encontramos já nesse primeiro versículo. Mas aqui, irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para os irmãos, temos uma transição, uma mudança, uma boa notícia daquilo que é antigo para o novo. A mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento.
A genealogia de Jesus é apresentada. Se um leitor da Bíblia estiver lendo Malaquias, ali, o último livro do Antigo Testamento, e passa para Mateus, ele pode perguntar: por que Mateus? Por que o Evangelho de Mateus, já que ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito? Por que Mateus, se na ordem cronológica seria o Evangelho de Marcos, tendo como primeiro evangelho a ser escrito? Porque a igreja entendeu assim, irmãos. A igreja, quando fechou o cano, percebeu que o melhor evangelho para começar, saindo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é o Evangelho de Mateus. Aquele que inicia melhor no Novo Testamento, porque é uma melhor transição do Antigo para o Novo Testamento. Por exemplo, se nós formos pegar o tema do Antigo Testamento, ele é apresentado já no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1, quando fala da genealogia de Adão. Genealogia de Adão, essa história que nós conhecemos, uma história onde houve a queda, aquela história triste que o homem caiu, desobedeceu, interrompeu o relacionamento com Deus, quando a família se afasta de Deus por conta do pecado. Então nós encontramos a genealogia a partir daquele que pecou, daquele que desobedeceu. No versículo 3 de Gênesis 5, nós encontramos que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Vejam que agora, irmãos, a imagem de Deus em Adão está distorcida. É por isso que Moisés, o escritor de Gênesis, vai dizer que agora é a imagem, a semelhança de Adão. Porque a imagem de Deus, os irmãos sabem que quando os nossos primeiros pais foram criados, foram a imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, vejam que o autor agora desse livro de Gênesis, o livro do começo, vai dizer que agora é a imagem de Adão, semelhança de Adão. Por quê, irmãos? Porque agora os descendentes de Adão têm um ponto em comum em todos eles. O ponto comum é o pecado. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E não importa o que você lê no Antigo Testamento, você vai sempre encontrar pecadores. Você vai sempre encontrar famílias com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus pecados. Um povo que Deus cuida, mas um povo que foge de Deus. Um povo que Deus quer perto de si, mas um povo que que teima em ficar longe de Deus. Um povo que um povo a quem Deus revela os seus caminhos, a todo instante revelando o seu poder, os seus caminhos, mas que teima em não entendê-los, em não cumpri-los. A religião, por exemplo, na época de Jesus era terrível. Os fariseus, publicanos, aquela liderança judaica que se aproveitavam da lei para si mesmos, hipócritas, estavam sempre distantes da vontade de Deus, pessoas que por fora eram como túmulos pintados, caiados, arrumadinhos, mas por dentro fedia. Agora, no Novo Testamento, que começa na genealogia de Jesus Cristo, Jesus, o segundo Adão,
Paulo ele vai escrever sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 45, quando ele diz: pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. É espírito vivificante. O primeiro Adão, do qual todos nós somos descendentes, todos nós estamos na condição de pecado. O último Adão, Jesus Cristo, no qual todos nós podemos ser descendentes ao nascermos de novo, recebemos esse espírito vivificante. Esse espírito vivificante. Jesus, meus amados irmãos, veio ao mundo para salvar seu povo da geração de Adão, da qual todo mundo se tornou, mesmo sem escolhermos. Da geração de Adão, somos fruto dessa escolha desobediente dos nossos primeiros pais. Por isso nós carregamos essa natureza depravada, uma natureza que não gosta de se curvar diante do Criador, essa geração autossuficiente, longe de Deus. Essa é a natureza que nós herdamos, por isso a humanidade caminha de mal a pior. Mas, vindo Jesus na plenitude do tempo, no Novo Testamento, nós podemos agora, a partir de Jesus, nascer nessa geração de Jesus Cristo e nos tornar filhos de Deus. O relacionamento que o primeiro Adão perdeu no paraíso, agora esse relacionamento pode ser reconciliado em Jesus Cristo. João 1, 11, 12, nós vemos que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Toda a humanidade prova a morte no primeiro Adão, nesse badalar fúnebre de uma herança sinistra para a humanidade. Mas o Novo Testamento já inicia com uma boa notícia, irmãos. Uma boa notícia. O Deus da vida, ele se encarna para matar a morte e dar vida aos que creem. O Antigo Testamento, meus amados irmãos, é um livro de promessas. O Novo Testamento é um livro de cumprimento dessas promessas em Jesus Cristo e a apresentação do privilégio de quem nele está unido, de quem nele crê. O velho homem agora fica para trás, agora você pode viver uma vida abundante em Cristo, uma vida vivificante mesmo, uma vida vivificante. Essa oportunidade nós encontramos nessa nova aliança, essa nova vida no Senhor do Novo Testamento. A segunda implicação dessa mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Mateus aqui fazendo essa transição do povo que vivia a lei, agora nós vivemos o período da graça. No Antigo Testamento, aquele povo vivia o período da lei. E agora, meus amados irmãos, nós vivemos no período da graça. É verdade que alguns estudiosos, eles afirmam que a graça de Deus esteve sempre presente, e nós não podemos negar isso. Realmente, o nosso Deus, ele é gracioso. O nosso Deus é benigno, assaz benigno, longânimo. Agora, querer igualar a época do Antigo Testamento com a vinda de Jesus, não dá, né, irmãos?
porque vejam que comparar isso seria ir contra a progressividade da revelação bíblica. Nós cremos, a partir dos estudos, a partir dos esclarecimentos, que a Bíblia ela nos revela sendo progressiva na sua revelação. É por isso que Paulo escreve que na plenitude do tempo veio Jesus. Nós não podemos, irmãos, desconsiderar que a vinda de Jesus é o maior evento de todas as eras. A vinda de Jesus é o maior acontecimento da história da humanidade, irmãos. Mas observe como inicia o Evangelho de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Davi. O primeiro que aparece aqui é Davi. E a genealogia revela que Jesus descendia de Davi. Jesus descende de Davi, da linhagem dos reis, da linhagem dos nobres de Israel. Aqui nós vemos essa linhagem encabeçada por ninguém menos que Davi. Nenhum outro evangelista falou tanto sobre o reino como Mateus, como esse evangelista aqui, esse que escreveu o Evangelho de Mateus. Em seu evangelho, a palavra reino aparece mais de 55 vezes. E a expressão reino dos céus, 32 vezes. E é interessante também, irmãos, que nas parábolas, nas dezenas de parábolas que nós encontramos aqui, apenas 5 não começam com a expressão o reino dos céus é semelhante a... E aí ele vai falando nas suas parábolas. Irmãos, Jesus tem sangue nobre. Jesus tem sangue real. E dentro dessa genealogia, mas se você observar atentamente, nessa genealogia, você vai perceber que esse grupo régio de reis, esse grupo de sangue nobre, real, não era um grupo de gente íntegra. Não era um grupo de gente íntegra. Todos os reis aqui descritos quebraram a lei. Eles quebraram a lei que eles deveriam cumprir. É assim a história, ninguém consegue cumprir a lei, irmãos. O Novo Testamento diz que se a gente tropeçar num ponto só, nós quebramos toda a lei. Todos os reis aqui fizeram coisas erradas. Eles mostraram realmente que eles descendiam de Adão, dessa natureza corrompida, dessa natureza pecadora. Porque lá no Éden, Deus havia dado uma lei, só uma Deus, uma lei Deus deu para Adão e para sua esposa Eva. Ele disse assim: olha quanta coisa, Adão. Vejam que maravilha você tem aí, vocês têm para desfrutar. Só uma coisa vocês não podem fazer: comer do fruto da árvore da vida. Mas eles quebraram essa lei. Eles desobedeceram a Deus. E a maldição veio sobre o ser humano, sobre toda a humanidade. Vários desses reis, incluindo Ezequias, homens que desejavam seguir a Deus, incluindo Josias, homens grandes que deixaram um legado, marcaram a dinastia para o bem do povo de Deus, influenciaram positivamente o povo de Deus. Contudo, irmãos, todavia, cada um deles cometeu pecados ultrajantes diante de Deus. Se formos analisar os outros reis aqui na genealogia, eram reis ímpios, desobedientes. Acás, por exemplo, está aqui no meio,
E Acaz adorou deuses pagãos na Síria. Acaz praticou sacrifício humano, matou um dos seus próprios filhos em sacrifício. Está aqui na genealogia de Jesus. Está aqui incluído. Manassés, pior ainda. Assim, meus amados irmãos, a genealogia de Jesus inclui esses grandes reis, mas são, na verdade, sórdidos pecadores. E uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, meu amado irmão, por mais importante que fosse essa linhagem, Jesus não veio exaltar os seus antepassados. Jesus veio para salvá-los. Jesus veio para salvá-los. Jesus não apenas salva os que viriam depois dele, mas aqueles do passado também. Ele é o Messias, o Salvador de todos os tempos, de todas as épocas, inclusive a época anterior a ele. A verdade é que os que viviam debaixo da lei não poderiam ser salvos pela lei, porque quebravam a lei, precisavam da graça, E a graça veio em Jesus. A graça veio em Jesus. Natal, meus amados irmãos, é Deus descendo a este mundo, trazendo salvação, trazendo graça. Há também no relato de Mateus 4 mulheres. 4 mulheres. Vejam que mulheres na época não eram nem contadas. Imagina ter 4 mulheres na genealogia. 3 dessas mulheres, na história bíblica, se prostituíam. Eram prostitutas. Exceto Tamar, essas mulheres eram estrangeiras. Imaginem para os judeus essas mulheres estarem incluídas aqui na genealogia de reis, do grande rei Jesus Cristo. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, coloca essas mulheres também na genealogia de Jesus, e a mensagem aqui é clara, irmãos. A mensagem aqui é clara. Jesus, ele vem de uma linhagem humana com todos os podres da linhagem. Jesus vem e descende de pessoas incapazes, pessoas fracas, com pecados, sem condições de serem salvas por si mesmas. Alguns muito importantes, como Davi, como Abraão, mas um povo que, pela lei, estão perdidos. E nós sabemos da história de Israel, um povo condenado, um povo decadente, um povo escravo no Egito, um povo deportado para a Síria, para a Síria, que perde totalmente a sua identidade. Na época de Jesus, era um povinho qualquer, um povinho dominado por Roma, num ponto ali da Palestina. Mas no começo de Mateus, quando fala que é filho de Davi, a ideia aqui a ser destacada, irmãos, é a graça. É isso que Mateus quer destacar, a graça de Deus. Observe atentamente que no versículo 6, Mateus, ele repete o nome de Davi. Olha como ele repete o nome de Davi, irmãos. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Por que Mateus insere aqui Urias? Por que Mateus trata dessa forma Davi? Veja que ele não cita aqui Batseba. Perceberam isso? Ele não cita Batseba.
Mas o que Mateus faz aqui, irmãos, é uma lembrança dos crimes de Davi. É isso que ele faz aqui. Ele ressalta os crimes de Davi ao citar o próprio Urias, que foi uma vítima destruída pelo mal de Davi, pelo pecado de Davi. Já imaginou, irmãos? Já imaginaram? O grande Davi, na genealogia de Jesus, tem seus crimes aqui expostos. Tem os seus crimes expostos aqui. Porque Davi matou Urias, depois de descobrir que a mulher que tinha dormido, que tinha adulterado, estava grávida. Qual seria a punição para esse homem, irmãos? Qual seria a punição para Davi? Ele mesmo decretou a sua morte quando o profeta Natã o confrontou no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Natã, ao confrontar Davi, então, a Bíblia Sagrada diz, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. É isso que Davi merecia, irmãos, ser morto. E ele continua, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas. Que coisa ele fez? Ele desobedeceu à lei. Ele quebrou a lei de Moisés. E porque não se compadeceu, então Natã disse a Davi, esse homem é você, Davi. Esse homem é você, você merece a morte. Segundo a lei, Davi tinha que morrer. Não há perdão para Davi. Como entrar num lugar santo com as mãos cheias de sangue? Davi mesmo pergunta no Salmo 15, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? No Salmo 24, Davi também pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele mesmo responde, quem? Só aquele que é puro de mãos, puro de coração. E o que nós podemos achar, irmãos? Puro de mãos e puro de coração. Davi? Mas nas Escrituras, meus amados irmãos, a lógica é o amor. A lógica para responder isso é a graça. É isso que é o amor de Deus que responde a esta pergunta. É a graça de Deus que traz resposta a essa pergunta. Somente pela graça, somente a graça pode suplantar tal situação. Somente o puro de mãos e coração que nos substituiu na cruz do Calvário poderia nos trazer a salvação. Paulo aos Romanos, ele diz, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A graça. Paulo, novamente, em Romanos, capítulo 6, 14, ele afirma, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E sim da graça. E essa é a mensagem de Natal para você e para mim, irmãos. Essa é a mensagem de Natal. Com a vinda de Cristo, estamos debaixo da graça. Com a vinda de Cristo, nós estamos debaixo da graça. Mateus mesmo é um grande exemplo da graça de Deus. Esse escritor aqui, desse evangelho. Mateus, meus amados irmãos, um publicano, coletor de impostos, um traidor dos judeus. Esse era Mateus, um traidor dos judeus. Ele está aqui agora, inspirado pelo Espírito Santo, ressaltando
a graça de Deus. A graça de Deus. Mas, finalmente, irmãos, é preciso também destacar que nessas implicações encontradas aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 1, temos uma clara informação de que a vida em Deus tem um propósito, tem uma missão. Aqui, bem nesse primeiro versículo que nós lemos, nós encontramos aqui um propósito, uma missão. Quando nós lemos Mateus 1, versículo 1, temos a informação também de que Jesus ele é filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, mas também filho de Abraão. Abraão, ele foi chamado com uma missão. Abraão, ele foi chamado com um propósito. E é o primeiro do povo de Israel, o povo judeu. É aquele que dá origem ao povo de Deus, chamado para formar, para começar o povo de Deus. E todos nós somos conhecidos como filhos de Abraão. Lucas, quando vai falar da genealogia de Jesus, vai dizer que ele é filho de Adão. Ele começa com Adão, trabalhando toda a humanidade. Ele ali começa a listar todos aqueles descendentes. Mas Mateus ele inicia a genealogia dizendo ser ele filho de Abraão. O primeiro evangelho tem essa característica de ser escrito principalmente para aqueles judeus. Mas, meus irmãos, se nós relembrarmos a origem de Abraão, sabemos que quem era Abraão? Alguns estudiosos dizem que ele era um astrólogo. Alguns estudiosos dizem que ele era um místico. Abraão era um gentil. Abraão era um gentil. E foi a partir do chamado de Deus que ele se tornou pai de uma grande nação. O primeiro desse povo de Deus. Antes, ele era um não-povo. E a partir do chamamento de Deus, desse encontro maravilhoso, ele se tornou pai desse povo de Deus. E quando ele é chamado por Deus, irmãos, abençoado por Deus, ele recebe uma missão. Ele tinha uma missão. E é em Mateus que no final do livro vai mostrar claramente que temos um propósito. O povo de Deus, nesse Novo Testamento, nós encontramos a missão para o povo de Deus. Todos os crentes têm um propósito. Todos os crentes têm uma missão. Observe bem, genealogia de Jesus. Aqui nós encontramos pessoas difíceis, como Davi, que foi salvo somente pela graça. Jesus, ele veio trazer tudo novo, uma nova aliança. Jesus, ele estabelece uma nova aliança. Ele veio trazer a reconciliação com Deus. E depois de citar Abraão, discorrer todo o livro a respeito dessa genealogia de Jesus, mostrando aqui que nós somos filhos dessa descendência por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. No final do livro vai nos dar uma missão tão conhecida por nós, irmãos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós entendemos aqui, irmãos, de onde nós viemos, entendemos a mensagem da graça, mas agora em Abraão nós podemos entender que Deus, ele estipulou o seu povo, ele criou um povo com uma missão. Lá no Antigo Testamento, os irmãos vão encontrar que o povo de Israel, todas as nações deveriam olhar para o povo de Deus e ver no povo de Deus uma nação diferente. Uma nação sustentada por Deus. Uma nação abençoada por Deus. Uma nação que no deserto caminhava. E Deus cuidava daquela nação, mandando maná. De dia uma nuvem que os protegia do sol.
de noite uma nuvem que iluminava o seu caminho. E a nossa vida, irmãos, agora, no Novo Testamento, todos nós fomos chamados para uma missão. Nós não fomos chamados aqui, irmãos, para ocupar um lugar no banco. Nós fomos chamados com uma missão. Jesus deu uma missão para o seu povo. Vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. A sua vida não pode ser vivida no acaso. A sua vida não pode ser aquela rotina de segunda a segunda, que as coisas vão caminhando, o tempo vai passando e nada acontece, e nós não pregamos o Evangelho, e nós não falamos de Cristo, nós não falamos desse Natal. E vamos resolvendo os nossos problemas, e vamos olhando para o nosso próprio umbigo, as nossas próprias dificuldades, e deixamos de olhar para todos os povos que devem ser expostos a esse Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus. Você parou essa semana para evangelizar alguém? Você teve tempo esta semana para falar de Cristo a alguém? E eu não digo somente entregar folhetos, irmãos. Entregar folhetos é uma coisa boa, faz parte da nossa vida. Mas Cristo não nos chamou para entregar folhetos, irmãos. Jesus nos chamou para fazermos discípulos, de termos pessoas ao nosso lado, de caminhar junto com o nosso vizinho, de caminhar junto com os nossos amigos, de convidá-los para a cantata hoje à noite, de fazermos algo, irmãos, para que pessoas sejam formadas, transformadas pelo Evangelho de Cristo. Nós temos uma missão, irmãos. Nós fomos chamados para uma missão. É dizer para as pessoas, venha cá, vamos caminhar juntos. Aconselhar as pessoas. Quantas pessoas existem por aí, irmãos, carentes de palavras de salvação, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, e nós sabemos que não existe palavra melhor de encorajamento, de ânimo, do que o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas pessoas sofrendo, precisando de aconselhamento. Estava vendo na internet pessoas que vão para a rua com cartaz. Você quer um abraço? E quantas pessoas ali carentes, totalmente ali desmontadas, que simplesmente querem um abraço. E nós temos, irmãos, a grande mensagem de salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes estamos deixando o tempo passar, acabando o ano, irmãos. Acabando o ano. E precisamos olhar para trás, sim, e analisar nossa vida, como ela está diante do Senhor. E olharmos para frente, desejando fazer a vontade do Senhor. Um dos textos mais esclarecedores dessa missão, irmãos, nós encontramos na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí Pedro continua, a fim, com propósito, com uma missão. E qual é, irmãos? Está aí na primeira epístola de Pedro. De proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E aí ele conclui com palavras que falam daquilo que nós estamos considerando aqui desde o começo. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, vocês não tinham alcançado graça de Deus, mas agora alcançaram misericórdia. Deus está dizendo aquelas mesmas palavras que Ele disse para Abraão: "Sê tu uma bênção, seja você uma bênção, seja você uma bênção." Quando nós conhecemos a graça de Deus, irmãos, nós não ficamos parados. Se você realmente conhecer essa graça maravilhosa de Deus, Ele mesmo vai te movimentar para que você seja uma testemunha de Cristo. Disse Jesus, foi o próprio Jesus que disse: "Vocês vão ser minhas testemunhas." Como nós podemos ir contra essas palavras do nosso próprio Senhor, irmãos? Como nós podemos deixar de cumprir as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós, diante desse grande desafio que temos, nós não sejamos tímidos, mas tenhamos intrepidez para falarmos desse evangelho bendito de salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.